Tu sabes o quanto o governo gasta com a tua grana? E no que? Nesse vídeo eu vou falar tudo sobre o orçamento do governo. Bom, pessoal, eu vou falar sobre o orçamento da União, que é composto de receitas, que é tudo que entra de grana, e despesas, que é tudo que sai. Primeiro, o governo ele começa a debater sobre o orçamento através do PLOA, que é o projeto do orçamento para o ano seguinte. Depois, daí se encerra com um debate com o Congresso, e assim que aprovada, eles emitem a Lei do Orçamento, que é o LOA, que tem que ser publicado até dezembro e serve para o ano seguinte. Para explicar, eu vou usar o material do Auditoria Cidadã da Dívida. Eu não gosto muito dessa instituição, mas sempre estou acompanhando o famoso gráfico de pizza que eles fazem todos os anos. Eu não gosto muito deles porque eles criticam austeridade, corte de gasto, dizem que o problema do Brasil é somente a dívida. E a gente vai ver aqui que realmente a dívida ela consome metade do orçamento, mas esse não é bem o problema do Brasil. Resumindo, essa instituição aí, eles têm um viés meio de esquerda e ainda muitas vezes ainda militante. Para quem gosta de esquerda militante, segue lá a Auditoria Cidadã da Dívida. Nesse gráfico, eles utilizam o projeto de lei orçamentária. Ainda não é a lei orçamentária, mas já dá para se ter uma boa base. Vamos começar então falando sobre as receitas. A gente já vê que o Brasil arrecadou em 2022 2,3 trilhões e em 2022 a mesma quantia, 2,3 trilhões de reais. Aí o que entrou de grana em 2023 no orçamento do governo? 5,03 trilhões de reais. Dessas receitas, 55%, 2,77 trilhões são receitas financeiras, ou seja, é tudo praticamente da rolagem da dívida, que é o refinanciamento da dívida. Como se fosse um empréstimo, entra os valores novos à disposição, daí eles usam esse valor que entrou para pagar os títulos que estão vencendo. E assim eles vão se enrolando. Já o resto, 45% das receitas, 2,26 trilhões, daí a grande maioria, conforme um gráfico que tem do Auditoria Cidadã de 2018, mostra que 46% dos impostos caem sobre o consumo, ou seja, atingem os mais pobres. Já 21% incide sobre a renda. Isso aí sim é um ataque contra os mais pobres. Bom, chega de falar sobre dinheiro que o governo leva embora agora. Vamos ver com o que eles gastam agora. Imagina, 5,03 trilhões de reais para gastar. Metade a gente já sabe que é usado para pagar a dívida. 2,55 trilhões. Sobrando 2,48 trilhões para o governo realmente gastar. Tem gente que vai pensar, bom, mas Eduardo, se a gente está gastando todo ano em torno de 2,5 trilhões para pagar a dívida, e a dívida é de 6 trilhões, no máximo em 3 anos a gente vai pagar tudo. Pessoal, esse valor que a gente paga todo ano da dívida é porque na verdade eles vão refinanciando. É como se eu tivesse uma conta para pagar, daí quando ela está vencendo eu vou lá e pego um novo empréstimo para pagar a conta que estava vencendo, e assim o Brasil vai indo, enrolando. Agora sim, a dívida que está trazendo um problema para o Brasil, ouve bem isso aqui, ó. Não adianta ter aquela ideia inocente, imagina se o Brasil não tivesse essa dívida para pagar, que leva metade do nosso orçamento. Pessoal, imagina comigo só se o Papa, daí, magicamente, ou alguém perdoasse essa dívida. Chega para o Brasil, olha, agora pode usar 5 trilhões no orçamento da União. Imagina esse aumento de dobro de volume de dinheiro circulando no Brasil, mas a quantidade de alimentos, produtos, serviços não teria aumentado em dobro à disposição para as pessoas. O que acontece? Ia ter um monte de gente com dinheiro na mão, isso ia gerar uma grande inflação, tudo iria subir muito de preço. Iria ter muito dinheiro nas mãos das pessoas, mas pouco alimento, produto e serviço para acompanhar o crescimento no volume de dinheiro. Daí que adianta ganhar 5 mil, mas um pedaço de pão custar 100 reais, um arroz custar 300 reais. Não adianta somente aumentar o volume de dinheiro circulando na economia, tem que facilitar para quem quer produzir. Esse que é o problema de quem acredita que o problema do Brasil é a dívida. Auditoria Cidadã. Vamos lá então. Com que o governo gasta? Vamos lá, segurança, 13,6 bilhões, transporte, 13,6 bilhões também.
Imagina só aqui, ó, segurança, tem um monte de gente aí sendo assaltada, aí, cartéis de drogas tomando conta do Brasil, e a gente gastou mais com um orçamento secreto, 34,6 bilhões, do que com transporte e segurança juntos. Bom, deixa quieto isso aí, ninguém se importa com isso aí, né? Vamos lá, agricultura 28,7 bilhões, trabalho 94,5 bilhões, defesa nacional 88,1 bilhões, educação 130,4 bilhões, saúde 131,8 bilhões, assistência social 193,8 bilhões. Pessoal, isso que está aí são os gastos da União, mas na verdade cada estado gasta também em saúde, educação, segurança. Resumindo, olha, vendo ali, o governo está gastando mais com assistência social do que saúde ou educação. Será que distribuir migalha gera mais votos? Será que é isso? Eu não sei. Para mim, se o cara recebe dinheiro do governo, ele não poderia votar por conflito de interesse. Continuando. Transferência para estados e municípios, 472,5 bilhões. Os orçamentos dos estados e municípios eles não dependem somente desse repasse da União. Eles têm receita própria, como multas, taxas, impostos, como por exemplo o IPTU, tem ISS que vai para os municípios também. Essa questão, pessoal, de transferência para os estados e municípios, imagina o orçamento das cidades, dos estados, porque imagina que o Brasil tem 5.565 cidades, vamos dizer, 5.500 prefeitos. Desses prefeitos, a maioria da cidade tem Câmara de Vereadores. Imagina, daí os vereadores têm direito a assessores, daí o governador tem comissões, CCs, tem uma afinidade de cargos. Eu vou listar assim, vamos lá. Prefeito, daí tem secretarias, daí tem CCs, daí tem o presidente da Câmara de Vereadores, diretor de departamento e autarquias, conselheiros e membros de conselhos municipais, diretores de empresas públicas estatais municipais, chefes de gabinetes, assessores especiais, auditores e controladores internos, procurador municipal. Acho que nem se consegue estimar o quanto que é gasto com toda a máquina pública. Esses gastos, eles não vão muitas vezes entrar no orçamento da União porque as prefeituras têm um orçamento próprio com receitas e despesas. Por isso é difícil de calcular os gastos com a máquina pública. Bom, vamos seguir. Previdência Social, 956 bilhões. A Previdência, que é um dos maiores gastos do governo, que tem um dado que mostra que em 2021 a União arrecadou 928 bilhões a título de contribuições sociais para o financiamento das despesas de Seguridade Social, as quais somaram 1,14 trilhões, ou seja, arrecadou 928 bilhões, mas gastou 1,14 trilhões. Significa que, na verdade, a nossa Previdência acaba não se pagando e gerando dívida. Eu quero ver daqui, vamos ver ao longo de 20 anos aí, quanto de dívida isso aí não vai juntar. Pessoal, agora vem o valor gasto com o judiciário. 45,3 bilhões. O que acontece realmente? Esse valor é gasto mais que transporte e segurança juntos. Agora vem a questão. Esse tempo tinha uns juízes que eles estavam dizendo que o fato deles receberem aumento de salário não impacta o orçamento da União, porque o salário deles é à parte. Na verdade, pessoal, o nosso judiciário gera receita também, que são taxas, multas, emolumentos, impostos, penalidades. Com certeza deve ter mais fontes de receita aí. Eu citei as que eu achei aqui numa notícia do Conselho de Justiça. Nessa notícia de 2018 diz que a Justiça Federal gerou 48% das receitas próprias do Judiciário. Mas, agora é o seguinte, essas receitas não dão todo o valor para bancar o Judiciário. Daí vem esses 45 bilhões que o governo fornece. Então, isso não dá para dizer que aumentar o salário do judiciário não impacta no orçamento da União. Bom, pessoal, era isso aí. Isso aí que eu queria transmitir para vocês. Agora, vocês sabem certinho aí quanto que o governo recebe, quanto que gasta, de onde vem a grana, com o que eles gastam. Se curtiu, deixa um like aí, comenta, compartilha, abração.